Glória a Deus. Ele vai falar da sua experiência. Zé, sobe aqui. Glória a Deus. Ele vai falar da sua experiência como professor e vai certamente falar daquilo que ele mais conhece, tem conhecimento, aonde dá palestra em empresas, palestra em escola e vários lugares. Só ele pode passar isso agora para nós. Fiquem todos em pé na presença de Deus, estenda as mãos aqui para frente e vamos orar por este homem. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor, professor Moisés, que nesta noite aqui está conosco. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar ricamente a vida dele. Ó Deus, na sua dedicação de levar palestra, conhecimento, ensinamentos, orientação às pessoas. E ele está aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor possa agora abençoar ricamente a sua vida e dar a ele a graça que ele necessita, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Então aí, professor Moisés, esteja à vontade. Louve a Deus com as tuas mãos. Aleluia. Boa noite. Como acredito que quase todo mundo saiba, eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. Inclusive, quero, neste início da minha fala, já fazer um convite. Eu, todo domingo, às 10 horas, levo orientação a muitos lugares, através da Rádio Vox. Vocês sintonizando a Rádio Vox AM 1600, às 10 da manhã, todo domingo, durante 1 hora, eu aconselho, motivo e procuro deixar as pessoas ainda mais felizes. O professor Moisés se sente extremamente honrado em ter sido convidado pelo pastor Milton, e eu sei que a razão de estar aqui não é uma razão sem importância, muito pelo contrário. O que direi é extremamente importante para lembrá-los, porque vocês, a rigor, já sabem bastante. Eu tenho andado por lugares tristes, onde encontro pessoas desiludidas e que não amam a Deus. Ao contrário de todos vocês, entrei aqui e rapidamente, pastor, percebi que todos vocês são pessoas que amam a Deus profundamente e por isso estão neste momento aqui. Deixaram a residência, deixaram pessoas em casa, em alguns casos, em outras vocês trouxeram também, mas a razão é sempre a mesma: buscar ajuda através da boa orientação. E o pastor Milton, tudo o que ele disse, eu ouvi atentamente e fiquei extremamente feliz, porque ele, através das suas palavras sábias, uma vez que ele está utilizando as palavras de Jesus, portanto, ele está usando palavras sábias, está nos ajudando. Eu, inclusive, digo ao pastor que estou sensibilizado com a oração que ele fez antes da minha fala e que Deus tenha realmente ouvido, porque eu preciso de ajuda, uma vez que dar palestras não é fácil. Eu, agora há pouco, dei uma palestra no Comendador Temístocles, uma de manhã, outra de tarde, para crianças de 4 a 10 anos,
Na última sexta-feira eu dei aqui perto, no Sendec, para crianças um pouco maiores, e em todas as minhas palestras eu procuro orientar os jovens. Por isso, eu não tenho muito a dizer a pessoas que amam tanto a Deus como vocês, mas não custa nada lembrar algumas coisas. Eu quero que vocês entendam que eu estou apenas lembrando, porque quando eu estou dando uma palestra, normalmente eu estou ensinando, mas para vocês eu estou lembrando, até porque o trabalho do pastor é belíssimo e basta que a gente o ouça uma única vez para já ficar cheio da glória de Deus. Imagine vocês que o ouvem há tanto tempo. Por isso o que direi é só para lembrá-los, não é para ensinar, porque vocês que estão aqui, inclusive algumas pessoas que vieram aqui no altar, mostraram que estão capazes, inclusive, de ser até alguém como o próprio pastor. E acho que, de forma geral, todos vocês são pessoas que têm um coração bondoso, que as aproxima muito de Jesus. Mas a gente, mesmo assim, vai lembrar que existe algo importantíssimo na história de uma vida. É o presente que você recebe de Deus no dia do seu nascimento, a sua vida. E mesmo que hoje você não tenha uma casa, mesmo que hoje você não tenha muitas coisas que você gostaria de ter, você tem o maior de todos os presentes, a sua vida. E se você tiver paciência, uma das palavras mais importantes na vida de um ser humano, ou seja, aguardar a sua vez, você terá muitas coisas, porque Deus já deu para você a coisa mais importante, que é a sua vida. Não fez nenhuma exigência. Deus é bondoso, não impõe a você o que você deve fazer, apenas Ele quer que você seja inteligente e siga as instruções que são dadas no mais importante livro da humanidade, que se chama a Bíblia Sagrada. Este livro é pródigo, é rico de informações interessantes, e Deus quer que você seja esperto e siga estas instruções, mas Ele não obriga você a agir desta maneira. Ele deu o que se chama livre-arbítrio, o direito de você decidir se quer o melhor para si ou o pior. Acredito que todos nós deveríamos escolher o melhor, e o melhor é o que vocês estão fazendo, é se aproximar de Deus, ouvindo a palavra que está na Bíblia, e também ajudando as pessoas, porque nós moramos numa cidade que tem muitas pessoas desempregadas, que tem muitas pessoas precisando de uma palavra amiga, e você que está me ouvindo, não recue nesses momentos. Se precisar afagar, fazer carinho e ajudar as muitas pessoas que precisam de ajuda, o faça sim, porque a retribuição não virá desta pessoa, a retribuição virá de Deus. Este sim a gente deve pensar o tempo todo. Inclusive, eu quero agradecer a Deus que me proporciona este momento sublime. Sei que Deus está falando por mim. Sei que o que eu estou fazendo neste momento só é possível porque Deus está neste lugar e Ele quer que eu fale para que vocês entendam a mensagem dele. Então, nós recebemos esse presente maravilhoso, a vida. Por isso, quando a tristeza nos abater, a gente é humano, é normal que a gente em alguns momentos fique triste, mas nós devemos manter o otimismo e devemos acreditar que as coisas rapidamente vão mudar e que a alegria acontecerá de novo. Por pior que seja a sua vida, diga: não é ruim, ela é boa porque eu tenho esta vida que foi dada de graça, sem nenhuma exigência por Deus, e com paciência, aguardando
o dia que eu terei certas coisas, eu com certeza terei, e aí a minha felicidade será maior. O professor Moisés é um ser humano extremamente otimista, o que significa que eu nunca acho que está ruim. Acredito que é bom a gente seguir as instruções da Bíblia, mas também é bom que a gente faça certas coisas que eu costumo recomendar nas minhas palestras. Por exemplo, se você quer algumas coisas do mundo, não vejo nada demais. Jesus, que não tinha absolutamente nada, não tinha casa para morar, não tinha sequer uma esposa, não tinha emprego, que vivia andarilho, profetizando e falando das coisas boas que Deus nos promete na vida eterna. Ele quis viver daquela forma. Não quer dizer que nós tenhamos que viver como ele vivia. Nós somos diferentes deles. Então, é natural que você que está me ouvindo queira certas coisas. Eu, por exemplo, quando eu quero certas coisas, eu costumo escrever no papel o que eu quero. E eu gosto até de colocar o papel bem visível no meu quarto, para que eu possa ver o que eu quero. Com isso, eu uso também uma das mais importantes leis do universo, a lei da atração. Ou seja, eu começo a pensar naquilo que eu quero e, normalmente, aquilo que eu quero acontece mais cedo ou mais tarde, não demora tanto para acontecer. E a gente também precisa, eu tenho ensinado isso às crianças, ser insistente. Eu já falei aqui de fé, que é quando a gente acredita, mesmo não sabendo explicar. Eu já falei de otimismo, que é quando a gente acha que sempre está bom, por pior que seja. Mas existe uma outra qualidade, pastor, que é extremamente importante: a persistência. O inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, tentou fazer uma lâmpada funcionar milhares de vezes e não conseguiu. Um discípulo disse então: mestre, depois de tantos fracassos, o senhor vai persistir? Ele respondeu: eu não fracassei milhares de vezes, eu apenas tive sucesso em encontrar formas de não fazer uma lâmpada funcionar. Quando ele não conseguia, ele pensava da seguinte maneira: é verdade que eu não consegui, mas enquanto tentava, eu me incapacitei e agora estou melhor do que antes para tentar mais uma vez e quem sabe, se for da vontade de Deus, finalmente conseguir. Então, é preciso que a gente tenha a consciência da necessidade de insistir. Por exemplo, aqui tem crianças, tem adolescentes, tem pessoas de diferentes idades que querem certas coisas. Entrar na universidade, você pode querer uma casa que você ainda não tem, o carro, que é um bem utilitário que o transporta mais rapidamente e com muito mais conforto. Nós temos o direito de querer todas estas coisas, agora sem tanta paixão assim, porque Jesus não tinha paixão por nada disso, mas ele também não nos obriga a não querer, ele deixa a decisão por nossa conta. O professor Moisés, particularmente, em muitos momentos, percebe que é mais interessante eu sair de casa na minha Topic, ir para Muritiba falar na Rádio Vox, como acontece todos os domingos, do que eu ir no carro, porque quando eu vou na Topic, tem pessoas ao meu lado que eu não conhecia e que eu passo a conhecer, pessoas até que me ajudam, porque fazem perguntas interessantes e eu, a partir do que essas pessoas me perguntam, eu faço o meu programa. O meu programa da Rádio Vox é um programa que eu construo em cima da necessidade das pessoas, em cima das indagações, em cima do que as pessoas querem para a sua vida. Eu preciso ouvir as pessoas. Por isso, em alguns momentos, eu até acho melhor andar numa Topic do que num carro isoladamente. Acredito que se a gente olhar para o lado bom, mesmo que não seja o mais confortável, se a gente olhar para o lado bom das coisas, a gente, até nas mais profundas decepções,
não verá tanta tristeza assim. Mas nós temos, obviamente, o direito de querer todas as coisas que o mundo nos oferece, e por isso você precisa ser insistente. Se você quer passar no vestibular, faça como o professor Moisés, que passou no vestibular bem jovem, mas começou a fazer o cursinho pré-vestibular 3 anos antes de fazer o vestibular. Por isso a gente também precisa se planejar na vida. É importante que a gente tenha um planejamento para fazer as coisas. Fica muito mais fácil ser vitorioso. Juntando um planejamento adequado com bastante insistência, em algum momento a gente é vitorioso. Por isso a paciência é uma qualidade excepcional que nos ajuda extremamente a viver neste mundo. O professor Moisés, inclusive, tem um blog que é www.palestrantedecruzdalsalmas.blogspot.com. Quem quiser ouvir a minha fala em programas de rádio do passado, eu já rodei o recôncavo inteiro falando em muitas emissoras, e eu costumo gravar tudo que faço para registrar e dar oportunidade a outras pessoas de me ouvirem quando não me ouviram ao vivo. Por sinal, as minhas palavras estão sendo registradas, vou colocar no Facebook, que é uma ferramenta moderna que mostra aquilo que a gente faz para a cidade inteira, para o estado inteiro, para o mundo inteiro, e também no meu blog. O professor Moisés, sempre que fala numa palestra como esta, é porque foi a vontade do Pai, que transformou uma pessoa extremamente humilde. Eu, quando era jovem, não conseguia nem abrir a boca. Estudei no Landulfo Alves, no Maria Peixoto Barbosa, no SEAT, que agora é CETEP, e na escola de agronomia. Bem jovenzinho, eu entrei na faculdade de agronomia. E eu era uma pessoa que tinha medo de me manifestar em público. Por isso ficava sempre no fundo, bem distante do professor. Por isso não queria ser nunca interpelado por ninguém. Mas os milagres acontecem. De onde a gente menos espera, é daí que vem. Por isso, eu digo a você, o professor Moisés tem 100% de certeza que Deus existe. Eu tenho 100% de certeza que Deus existe e que Ele é o nosso guia, que Ele quer apenas que nós tenhamos algum comprometimento para que Ele faça muito por nós, como Ele já fez por mim, que por sinal já morei em várias partes do país. Morei em Salvador várias décadas, fui professor de dezenas de escolas, era um dos mais famosos professores de física da Bahia e dava aula em terceirão e pré-vestibular. Fui dono de colégio em Salvador, fui dono de colégio São Antônio de Jesus, fui dono de cursinho aqui na cidade de Cruz das Almas, dei aula em outros estados, como no estado de Santa Catarina e no interior de Santa Catarina. Já fiz um trabalho de palestrante em muitos lugares e, para mim, é sempre bom deixar as pessoas motivadas. Por isso, eu vou falar para vocês que uma das formas de se motivar é prestigiar o pastor nos dias de culto. Por mais que chova, por pior que seja seu estado de saúde, se você vem a este espaço sagrado, você vai se transformar numa pessoa mais motivada. O que significa você se transformar numa pessoa mais motivada? Que no dia seguinte, quando você acordar, você vai trabalhar com aquele sorriso nos olhos, seja em casa, seja no comércio ou em qualquer outro lugar. Você vai ser mais competente ao realizar o seu trabalho e você vai repetidas vezes durante o dia agradecer a Deus por ter dado a você a coisa mais valiosa que existe, a sua vida. É verdade que você pode não ter, por exemplo, você pode não ter uma Ferrari que custa muito caro, mas
você tem a vida que foi dada por Deus e que não tem preço. A vida é um presente extraordinário e quando a gente segue certas instruções que estão na Bíblia, viver fica muito mais fácil. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, a sua vida está ruim, você tem problemas no seu dia a dia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Acredite no que eu digo, faça como eu mando, que você vai viver muito feliz. Porque quando a gente bebe, gera prazer, e o bebe que está escrito ali quer dizer que você vai ser feliz se seguir as orientações que estão na Bíblia. Quem crê em mim significa faça o que eu digo. Quem crê em mim, faça o que eu digo. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Faça o que eu digo, que você vai ter uma felicidade muito grande e, consequentemente, sendo feliz, a sua vida se justifica. Outro dia, eu fazia o programa da Rádio Vox, pastor, e eu lancei a seguinte pergunta na abertura do programa: qual é o objetivo da vida humana? Meu programa é para falar sobre comportamento humano, é para mostrar às pessoas que viver não é tão difícil assim. Para que você está neste mundo? Para que você está aqui agora? Por que você existe? E eu passei o programa todo, muitas pessoas ligaram para opinar, e no final, depois de ouvir as opiniões e de ter refletido bastante, eu cheguei à seguinte conclusão: nós estamos no mundo para amar. Nós estamos no mundo para amar. Este é o grande objetivo da vida humana, e eu tenho certeza que a minha mensagem mais importante nesta noite significa a mensagem do amor que todos nós devemos ter ao próximo e principalmente a Jesus, fazendo aquilo que Ele manda. Vamos amar cada vez mais para que a nossa vida seja perfeita. É isso que Deus quer, que nós amemos. Eu, inclusive, vou aproveitar, pastor, para declamar rapidamente um poema que fala de como a vida é interessante e muitas vezes a gente não percebe, e quando chega no final da vida, talvez no momento do último suspiro, a gente se arrepende e até olha para trás e diz: como eu fui covarde, porque eu queria aprender matemática e achava que não podia. Eu queria conseguir certas coisas interessantes e achava que não podia. E você pode sim, porque Deus é o seu Pai, e como tal, na condição de filho de Deus, você pode fazer tudo o que você quiser, e principalmente se for coisas interessantes no sentido de tornar o mundo melhor. Ouçam só esse poema que foi escrito por Jorge Luiz Borges, o maior poeta argentino de todos os tempos, 12 dias antes de morrer. 12 dias antes de morrer, o poeta argentino Jorge Luiz Borges disse o seguinte, abre aspas: se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres,
escalaria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Oh, claro que tive meus bons momentos, e se pudesse fazer tudo de novo, teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais cores do sol e brincaria mais com as crianças, se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Fecha aspas. Palavras belíssimas do maior poeta argentino de todos os tempos, que fez esta obra-prima 12 dias antes de morrer. E o que ele está nos ensinando com este belo poema, que viver realmente não é tão difícil assim, porque não é difícil andar descalço, não é difícil abraçar e dar carinho a uma criança ou a alguém necessitado. Mas qual foi a última vez que você que está me ouvindo visitou um asilo, visitou um orfanato? Qual foi a última vez que você fez algo que alegrou uma alma humana? E o poeta, quando estava morrendo, ele também estava muito triste, porque ele reconheceu que devia ter feito todas estas coisas com mais frequências, e algumas ele nem chegou a fazer. E tem coisas que você deixa de fazer agora, hoje, quando sair daqui, que você pode fazer, mas você deixa de fazer, e no futuro, principalmente quando você estiver muito próximo de deixar este mundo material, você fica arrependido e achando, inclusive, que deveria ter uma nova oportunidade para viver com mais plenitude. Este poema nos ensina o valor da ousadia. Dentro de seus limites, o ser humano precisa ser ousado, inclusive, eu acho que alguns de vocês são bastante ousados, vieram para cá enquanto chovia, e é um ato de ousadia, e vocês podem, nos próximos dias, pensar a respeito e, em alguns momentos, usarem a ousadia para deixar o mundo muito melhor. O professor Moisés, sempre que dá uma palestra, gosta de declamar alguns poemas, porque eu, quando falo inclusive para as crianças e pergunto o que é que você quer que eu faça, elas me dizem: professor, além de declamar poemas, que normalmente a gente dá muita palestra para criança, uma vai comentando com a outra e todas ficam sabendo que eu declamo poemas, se vestir do Homem-Aranha. Mas aqui não é o ambiente mais adequado para eu vestir do Homem-Aranha, como eu faço quando eu dou palestra para crianças. Normalmente no meio da palestra eu digo assim: vou me transformar no Homem-Aranha, e as crianças ficam bastante contentes com a presença do Homem-Aranha, que é um recurso que eu utilizo para deixar a palestra mais engraçada e fazer com que as crianças me escutem. Mas no caso de vocês, eu vou finalizar a minha fala com mais um poema, porque eu quero que vocês se lembrem de algumas coisas que eu vou dizer daqui a pouco desta minha fala. Entre elas, já vou dizer os poemas, o que eu declamei, que diz que a gente tem que ser menos covarde e muito mais ousado, e este que eu vou declamar agora, que diz assim, pastor Milton: quando as coisas vão mal, numa fase da vida, quando a estrada parece uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar, e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse,
se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta. E você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima, a colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Este poema, quando diz água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, ele está dizendo, olha, quando você é insistente, porque você acredita que será bem sucedido devido à sua enorme fé, as coisas acontecem na sua vida. Portanto, pastor Milton, muito obrigado por me proporcionar a felicidade de falar a estas pessoas maravilhosas, e eu gostaria que vocês não esquecessem dos dois poemas, o que fala da necessidade de sermos mais ousados, e este último que eu declamei, que diz que você precisa ser repetitivo para que em algum momento você seja contemplado com o sucesso naquilo que você quer. E por último, eu quero que vocês se lembrem que Deus é misterioso. Nós não precisamos entender como é que a comida dentro da nossa barriga se transforma na energia que me permite falar. Eu sei que a comida que eu como, por isso que eu como, vai se transformar na energia que me permite falar, andar e fazer todas as coisas que eu faço. Da mesma maneira, não precisa a gente ver a Deus, a Jesus, para acreditar que estes seres onipotentes e maravilhosos existem e nós devemos obedecê-los e fazer com que muitas outras pessoas obedeçam a eles também, porque assim como a nossa vida é boa, a das pessoas que passarão a obedecer a Deus, a vida também será maravilhosa. Eu quero que o pastor Milton me dê a oportunidade, outras vezes, de voltar a este espaço de Deus para fazer o que eu fiz hoje. Cada vez que eu falo, como eu falo de improviso, não costumo usar projetor, não costumo usar nenhuma anotação, sou um palestrante profissional com mais de 2.000 palestras dadas de diversos assuntos. Eu falo de uma maneira específica e, obviamente, o professor Moisés, que já leu dezenas de livros e recomenda a leitura da Bíblia e de quantos livros mais vocês puderem ler, mas o mais importante é a Bíblia, tem bastante conhecimento e tem algo que se chama a sabedoria dada por Deus e, consequentemente, a capacidade para passar um pouco do que eu sei. No dia que o pastor me convidar novamente para falar sobre Deus e sobre a beleza de viver neste mundo, eu terei maior prazer em estar na casa de Deus, na casa do pastor Milton, na casa de todos vocês, passando por momentos tão felizes. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Palmas para o Rei Jesus. Muito